Deixa eu colocar pra gravar. Então, boa noite pra quem tá me ouvindo, dando boa noite de novo aqui agora que eu coloquei pra gravar. Eu vou colocar aqui pra compartilhar minha tela com você. É, deixa eu ver se eu consigo aqui. E hoje nós temos muita coisa pra falar, porque deixa eu ver se, gente, por que você acha que eu não vou conseguir? Foi. Estão vendo aí a minha tela? Só me avisem, por favor, porque eu acho que aqui não tá aparecendo pra mim. Peraí. Deixa eu mudar aqui só um minutinho. Gente, olha, tudo que a gente precisa aqui. Vamos ver se vai. Deixa eu ver se. Vocês estão vendo a minha tela? Aqui não tá aparecendo pra mim. Priscila agora apareceu. Ah, ótimo, beleza, gente, obrigada. Por algum motivo eu não estou vendo o que vocês estão vendo. Tá travado aqui pra mim. Mas, então vocês estão vendo aqui a apresentação, né? Sim. Perfeito. Então vamos lá. Hoje nós temos muita coisa pra falar, porque eu resolvi falar sobre um tema que me é muito caro, porque é uma coisa que eu preciso muito, que é a virtude da ordem. Então, é um tema extenso. Eu não vou me preocupar com o tempo, porque se não for possível terminarmos nessa aula, eu vou continuar a falar mais sobre esse assunto nas próximas, tá? Porque acredito que tem tudo a ver com o que a gente já vem falando até aqui, né? Sobre ser a alma da casa, é preciso nós termos, então, a virtude da ordem. Então, coloquei aqui no dia 30/6 a ordem O Antídoto do Caos, que inclusive é o livro. É o título de um livro que eu esqueci de pegar ele aqui em cima. Eu prometo que os livros não vão cair em cima da minha cabeça hoje. Mas é esse livro aqui, ó. Além da Ordem. É o livro do Jordan Peterson. É um livro que gosto muito. Inclusive, parte da minha filosofia de trabalho, dos meus atendimentos individuais, vieram deste livro. E vocês vão entender o porquê em breve, tá? Então, antes de nós começarmos aqui no conteúdo, vamos fazer a nossa oração. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Papai, eis-me aqui, miserável, falha, pequena e com um coração que ainda não sabe amar. Eu não tenho sabedoria para entender os seus desígnios, tampouco para discernir o que é melhor para mim. Então peço a vós que sustente a minha alma com o seu amor, que dilate o meu coração endurecido e me ensine a amar como vós. Peço humildade para ganhar clareza, verdade para crescer minha autoestima, prudência para viver com liberdade, sabedoria para ter maturidade e fortaleza para construir autodomínio. Peço também que jamais me permita me esquecer de ti e que me ajude a ser uma mulher segundo o seu coração, colocando a ti no meu centro. Eu te amo e entrego a minha vida em tuas mãos. Amém. Para a gente começar, vamos falar sobre uma revisão aqui, né? Quem conseguiu definir os seus 8% de preocupação que nós falamos na última aula? Essa regrinha dos 8% tem me ajudado muito, né? Recebi uma notícia meio preocupante essa semana, e aí fiquei pensando sobre isso e falei, gente, isso tá dentro da minha regra lá dos 8% ou tá fora dela? Porque se tiver fora dela, eu preciso, né, colocar aqui meu autodomínio em prática e me acalmar. Se tiver dentro dos meus 8%, vou entregar esse problema para Deus e também aguardar. E foi muito bom, sabe? Para eu conseguir, obviamente, dar uma surtada logo no início, né? Porque é básico, é assim mesmo que a gente faz. E depois eu consegui me acalmar enfim, colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, espero que vocês tenham conseguido definir esses 8% de preocupação, né? Quais são aqueles 8% que de fato você deve se preocupar e fazer algo a respeito? E os outros 92% são aquelas coisas que nada podemos fazer a não ser rezar. E também sobre ter vigiado e combatido os 3Ds da destruição, que nós falamos, se não me engano, na primeira aula, né? A distração, o desânimo e a dúvida. Esses 3Ds, eles são extremamente importantes. Gente, o quanto isso tem aliviado meu coração desde que eu vi isso no livro, né? O Como Ter um Coração de Maria em um Mundo de Marta. Desde que eu vi essa essa questão, né, dos 3Ds, eu tenho meditado muito a esse respeito e tenho me percebido muitas vezes ao dia em distração, ou às vezes desanimada, ou com dúvida, seja a meu respeito, ou até mesmo a respeito de outras pessoas. Então, eu tenho gostado muito, sabe, de pensar, né, de colocar isso aqui no meu dia a dia. Tenho ensinado para todas as minhas pupilas do individual, tenho lembrado elas disso. E em breve eu vou trazer as 3 curas, os 3Ds, né, que curam
os três Ds da destruição. Eu não vou falar sobre isso agora porque nós temos muita coisa para falar sobre a ordem. Então, para começarmos esse assunto, vou trazer aqui um santo, que é São José Maria Escrivá, e ele trouxe essas três frases, que elas devem ser para nós ordenadoras, né, dessa ordem. Por quê? Elas devem servir como mantra para que nós busquemos essa virtude, né, a virtude da ordem. Então ele fala: virtude sem ordem, estranha virtude. Por quê? Porque é impossível construirmos qualquer outra virtude se nós não tivermos ordem. Ordem para estudar sobre elas, ordem para aplicar, para executar, né, aquilo que a gente aprende sobre as virtudes. Como é que você vive num caos diário? É impossível que você cresça, né, em tranquilidade, em paz e serenidade, em mansidão, que você elimine sentimentos, emoções negativas, como angústia, como ansiedade, se você está sempre no caos, né? Seja num caos interior ou caos exterior. Então, virtude sem ordem, estranha virtude. E aí ele fala de novo, né, sobre a virtude da ordem em um outro momento do livro Caminho, em que ele diz: quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo e, portanto, poderás dar mais glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. E apesar de ser, eu coloquei aqui um pouquinho para vocês, eu sou uma pessoa caótica por natureza, né? Eu sou colérica, consanguínea, eu tenho, assim, o meu temperamento, a minha natureza é uma natureza caótica e bagunçada. Então, eu sempre imaginei, não, eu sou assim mesmo, não, eu resolvo, não, tudo bem, daqui a pouco eu vejo essa questão da ordem, um dia eu me torno, né, mais ordenada. E acabou que a vida me trouxe várias oportunidades de trabalhar essa virtude. Quando eu me mudei para essa casa, principalmente, né, aqui, para quem não sabe, eu moro em Lagoa Santa. E aqui em Lagoa Santa eu não tinha ajuda, né? Agora eu tenho o diarista uma vez na semana, mas durante bastante tempo eu não tinha ninguém para me ajudar, porque eu não encontrava diarista, porque estava longe de família. E eu não tinha como, né, ter tempo para estudar, para trabalhar, para fazer minhas coisas, porque a casa demanda muito, porque as crianças demandam muito. E eu precisava também ter tempo para Deus. Então, como que nós temos isso, né? Como é que eu posso ter tempo para Deus, ter tempo para, de fato, né, servir, quando eu estou o tempo todo correndo atrás do meu próprio rabo, tentando dar conta de um caos específico? Então, quando você tiver ordem, você vai multiplicar o seu tempo, e isso é muito verdade. Então, algumas das técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui, que eu apliquei na minha própria vida, tá? Fizeram eu multiplicar o meu tempo. Hoje eu consigo produzir mais, com mais qualidade, com mais leveza. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque de nada adianta você produzir muito se você fica sufocada, exaurida, dentro desse tempo, dessa multiplicação que você fez. E um outro ponto também de São José Maria: a ordem dará harmonia à tua vida e te obterá a perseverança. A ordem proporcionará paz ao teu coração e gravidade à tua compostura. Ou seja, você passa a ser uma pessoa que as pessoas podem contar com você. Uma pessoa ordenada é uma pessoa confiável. E a gente tem que trabalhar essa virtude, não só, obviamente, a serviço dos outros, mas para que internamente nós desenvolvamos, né, consigamos desenvolver a calma, que é o que eu trago no Manual da Calma, mas a calma, ela, para que a gente tenha os 5 pilares da calma, mas de fato que a gente construa essa calma interior, é necessário a ordem. E ordem é método, porque ela alivia a ansiedade, a preocupação, a perda de tempo e especialmente a sensação de sufocamento pela quantidade de afazeres que temos. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pupila minha, ela estava assim, ó, por aqui: Pri, o que que eu faço? Eu falei: calma, coloca a ordem. A ordem é em primeiro lugar. Não adianta nada você olhar para essa quantidade de tarefas, quantidade de afazeres, essa quantidade de papéis que você tem para interpretar, se você não conseguir ordenar tudo isso, colocar cada coisa no seu lugar, definir prioridades, entender o que deve ser deixado, né? Eu assisti uma aula da Esther Bizelli esses dias e ela fala: deixar em um freezer. Né? O que que eu posso deixar num freezer, não mexer, tirar isso aqui da minha cabeça, das abas abertas, guardar lá, para que depois, mais para frente, eu consiga de fato me dedicar a isso. E aí, é impossível, né, que a gente alcance a mansidão se nós não tivermos ordem. E para quem não sabe, a mansidão, quando a gente fala assim: Jesus, manso e humilde de coração, dai-me um coração semelhante ao vosso. Quando nós falamos sobre essa mansidão de Jesus, não é uma passividade, não é uma mansidão que suporta tudo porque você é tranquilo, porque você é calmo. A mansidão que Jesus, né, que a gente pede, né, dentro dessa ejaculatória, é uma mansidão que, segundo Santo Tomás de Aquino, ela é fruto da liberdade e da sabedoria.
Então, para sermos mansas, nós precisamos conhecer a verdade das coisas. E nós não podemos conhecer a verdade das coisas se estamos em um mundo caótico. Se nós estamos vivendo internamente sob o caos, ou seja, nós não podemos conhecer a verdade sobre nós com o caos interior, e também não conseguimos conhecer a verdade sobre a realidade se nós vivemos em um caos exterior. Portanto, né, para que nós possamos ter essa mansidão, a gente precisa dessa ordem. Então, aqui eu falei um pouquinho, né, já que a minha natureza é caótica, enfim, eu tenho a tendência à desordem e ao acúmulo. E essa questão também é importante, né? Para que a gente tenha ordem, é necessário um certo desapego. Um desapego daquilo que não nos serve mais, e eu falo isso tanto de objetos exteriores, né, quanto interiores. Mas é muito importante que a gente entenda que o acúmulo, ele é quase como se fosse um pecado, né? O pecado da avareza. Porque eu seguro para mim aquilo que eu deveria transbordar. Não só doar, mas, se eu, por exemplo, se eu acumulo conhecimento demais, eu leio muitos livros, mas não faço nada com isso, não ensino nada para ninguém, não transbordo nas minhas ações, eu tô acumulando ali, eu tô criando um estoque. Chega uma hora que a gente fica muito cheio, então a gente precisa, de fato, transbordar isso. Então é preciso vigiar e criar métodos que integrem isso à sua individualidade. Pode ser que você não seja uma pessoa caótica por natureza, mas que o seu caos esteja instalado em uma certa área da sua vida. Pode ser que o seu problema com ordem seja emocional, pode ser que seja material, pode ser que seja com o seu tempo, pode ser que seja com seus estudos. Às vezes você tem né, um caminho específico em que você precisa aplicar a sua ordem. Mas é necessário que a gente vigie, né, e crie esses métodos pensando no nosso contexto. Eu sempre falo isso aqui, não só aqui nas minhas aulas, no meu Instagram e também no nos meus atendimentos individuais, que contexto é sempre superior a pretexto. Contexto significa eu olhar aquilo que está, né, sendo apresentado a mim, isso vale inclusive para essa aula, e trazer para o meu contexto pessoal, para minha história, para minha realidade, para aquilo que cabe para mim. Se não, eu olho aquilo que o outro está me apresentando e eu arrumo um pretexto. Ah, não, isso não serve, porque fulano faz tal coisa, porque fulano faz tal coisa. Mas eu não estou trazendo para o meu contexto. Então, essas regras que eu vou trazer aqui, pode ter certeza, várias são aplicáveis dentro do seu contexto, mas algumas podem ser que não, tá? E limitações não nos definem. O esforço consciente, guiado por sentido e estratégia, é capaz de nos transformar. E essa aqui é uma crença que nós devemos ter internamente. Para que você consiga, então, entender que sempre há uma ordem disponível quando existe um caos, tá? Então, essa é uma crença que você precisa enraizar em você. Alguns pontos sobre mentalidade de ordem. Primeiro, não reclamar do trabalho, agradecer por ter um. E isso vale, gente, para o nosso trabalho em casa, né? Para as tarefas que nós temos. Igual hoje, estava ali colocando roupa branca de molho no percarbonato. Ah, gente, tem hora que dá preguiça, né? Olha, tem que esquentar a água, e tem que fazer a mistura, e tem que colocar a roupa lá, e tem que lembrar que amanhã de manhã eu tenho que tirar para ela não ficar muito tempo. Aí tem que colocar roupa para lavar, ainda tem louça para lavar, ainda tem cama para fazer, tem uma madeira para arrumar, tem cama. É sempre assim. Não reclame do trabalho, né? Agradeça por você ter um trabalho, mesmo que você não tenha um trabalho fora. Porque trabalhar é moldar a si mesma como uma escultura. Assim como a maternidade, né, um caminho de santidade para nós que temos a vocação à maternidade, o trabalho da casa, ele também é um caminho de santidade, né? Nós podemos moldar a nossa personalidade, podemos moldar o nosso jeito, podemos moldar os nossos principais defeitos quando nós estamos atentos e usamos o trabalho como ferramenta, né, para esculpir-nos. E unir propósito com circunstância, né? Potência de transformação. Então, eu preciso unir aquele propósito que eu tenho com a minha circunstância. O que que significa isso? Poxa, eu tenho o propósito de ser mais ordenado. Qual é a minha circunstância? A minha circunstância é que eu estou sozinha. Então, se eu posso olhar, ai, nossa, estou sozinha, meu Deus, eu não consigo ordenar, vai ser muito mais difícil. Ou eu posso dizer, aí sim que eu preciso ser mais ordenada. Eu tenho mais uma motivação para ser mais ordenada. Porque se eu estou sozinha, significa que eu vou facilitar a minha própria vida. Então, eu uno esse propósito com o meu contexto, como eu já falei, tá? Uma coisa importante: não existe ordem sem intencionalidade. Tem uma frase também de São José Maria, vocês vão me ver citando ele bastante aqui, porque ele fala bastante sobre esse assunto, né? Que é faz o que deves e está no que fazes. E eu sei que isso é dificílimo fazer. Mas essa intencionalidade nos ajuda. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Hoje eu fui gravar, né? Gravar aulas e gravar reels, enfim. E eu tenho que trocar de roupa várias vezes. E, gente, eu comecei
tirando a primeira roupa e jogando em cima de um banquinho que tem ali no meu closet. Depois eu parei e falei, opa, peraí. Eu mesma vou ter que arrumar essa bagunça depois. Não é mais fácil eu já guardar no lugar, ao invés de deixar o negócio aqui? Então, qual é a intencionalidade do que eu estou fazendo? Eu estou gravando, mas eu estou gravando para facilitar a minha vida. Então, eu vou fazer o que eu devo, mas eu vou estar no que eu faço. Então, eu vou colocar ordem neste pequeno ato, que é simplesmente tirar esse vestido e guardar ele lá, porque eu só usei para gravar. Dobrar outra roupa, enfim, não deixar um caos para que depois eu fique mais cansada ainda de ter que colocar no lugar. Então, intencionalidade. Coloque ordem como intenção. Coloque essa virtude como intenção naquilo que você está fazendo. Vai te ajudar a não ficar sentindo que você está correndo atrás do próprio rabo, né? Que você tem uma bagunça para arrumar. Segundo ponto, disciplina interior. Gente, isso é difícil, sim, de conseguir, mas não é impossível. E a gente não tem outra alternativa real. Eu vou até ler, logo em seguida que eu terminar esse slide, o texto aqui do Jordan Peterson, para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Porque desenvolver essa disciplina é entender que você precisa encontrar meios de exercer de forma consistente e constante aquilo que você deseja fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, leitura. Ah, e tem muita gente que reclama que não consegue pôr leitura. Mas, poxa, a leitura é um hábito ordenador, né? Ele te traz mais sabedoria, te traz mais perícia, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Te ajuda a se concentrar mais, te ajuda com, né, inclusive a induzir o sono. Então, é uma disciplina interior. Escolher fazer o que eu preciso fazer, ao invés de fazer aquilo que eu gostaria de fazer, que é, por exemplo, sei lá, pegar o celular e ficar zapeando, né? Ou matar meu tempo com outra coisa. Colocar significado nos seus períodos de foco, tá? E gestão do tempo em blocos com propósitos específicos. Isso aqui tem me ajudado muito na organização. Por quê? Porque eu tenho aqui uma realidade em que eu tenho as meninas e eu tenho pouco tempo sem elas. Então, eu preciso, de fato, fazer bom uso do tempo que eu tenho sem elas. O que que eu faço? Eu coloco blocos de tempo. Essa ferramenta, eu, inclusive, aprendi em um livro que chama Trabalhe 4 horas por semana do Tim Ferriss. Ele colocou todas as tarefas que ele tem que fazer semanalmente e ele dividiu essas tarefas em blocos. Por exemplo, ele só responde e-mails na sexta-feira, ele só responde mensagens no WhatsApp na segunda, ele só faz reuniões em tal dia da semana. Por quê? Porque aí a cabeça dele tá presetada para aquilo. Então, o que que eu fiz aqui? Dividi a minha vida em blocos de tempo de 1 hora a 1 hora e meia, depende do que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu tenho 1 hora para gravação, eu tenho 1 hora e meia para estudo, eu tenho 1 hora para, sei lá, colocar as coisas das minhas pupilas no meu schedule aqui, no meu Power Script, que é onde eu, enfim, organizo as minhas ideias sobre elas. Eu dividi o meu dia em blocos. Então, todos os dias eu tenho tarefas que eu faço todos os dias e tem tarefas que são específicas de cada dia. Então, por exemplo, estudar é todos os dias. Nessas últimas 2 semanas não tenho conseguido, porque eu tô com foco na gravação do Manual da Calma. Mas no restante está dividido assim. Então, segunda-feira é gravação de conteúdo por Instagram. Na terça-feira eu tenho atendimentos e estudo. Na quarta eu não tenho estudo. Na verdade, o único dia que eu não tenho estudo é na quarta-feira, porque eu tenho atendimentos, todos os meus horários estão preenchidos. Aí na quinta-feira eu tenho estudos e eu tenho algumas tarefas das minhas pupilas que eu tenho para fazer. E na sexta-feira a mesma coisa. Então a gente vai dividindo em blocos. Por quê? Porque você vai desligar a sua cabeça para as outras tarefas e focar naquilo específico que você deveria estar fazendo. E por que blocos de 1 hora e meia, Pri? Porque o nosso cérebro não consegue se concentrar por mais tempo do que isso, a não ser que você esteja fazendo alguma tarefa, por exemplo, como comunicar, enfim, que tenha ali uma troca. Mas, por exemplo, o foco de estudos, algumas pessoas até conseguem, mas a maioria de nós não consegue compreender para além de 1 hora, 1 hora e meia. Então, dividir o seu tempo nessa 1 hora e meia é o tempo que depois você vai, levanta, vai fazer um xixi, pegar uma água e tal, volta e faz mais um novo bloco com um outro sentido. E eu também vou falar sobre distrações ali na frente, o descanso. Também descansa, mudar de tarefa a cada 1 hora e meia para você não ficar muito exausta de fazer uma coisa só, tá? Terceiro ponto, o quarto ponto, quinto, né? Quinto ponto aqui. Ordem material. Então, assim, ter sempre visualmente o seu local de trabalho bem organizado, para que você possa sentar e fazer aquilo que você precisa fazer. Eu não consigo fazer, por exemplo, estudar com bagunça. Se a minha cama não estiver arrumada, eu não consigo estudar. Então, por quê? Porque minha cabeça fica, nossa, aquela bagunça ali fica me lembrando, né? Fica uma aba aberta. Então faça isso, né? Coloque ordem material, desenvolva sistemas de organização para te ajudar
a eliminar isso como distração. E eliminar distrações vale para celular, vale para barulho. Ah, Pri, eu tenho muita dificuldade com barulho. Compra um fone, abafador de ruído, usa ou coloca uma música, né, mais calma, uma música de fundo que funcione, por exemplo, como um ruído branco. Celular, coloque em modo foco total, vire ele de cabeça para baixo, de preferência, coloque ele longe de você, para que você consiga eliminar essas distrações, né, e focar de fato naquilo que você tá fazendo. Ai, Pri, mas é muito difícil. Sim, mas lá na frente eu vou te falar como executar, tá? Outra coisa importante, a gente tem que ser fiel, ter pequenas fidelidades. Se nós não formos fiel no pouco, nós não seremos fiel no muito. Se eu não consigo ser fiel em estudar, fazer minha oração 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, ou estudar meia hora, como é que eu vou ser fiel no grande? Como é que eu vou querer, sei lá, fazer uma graduação, uma pós-graduação, se eu não tô conseguindo estudar nem os 10 minutos que eu tô, né, que eu me propus agora? Como é que eu vou ter uma vida espiritual efetiva se eu não consigo ter 10 minutos com Deus todos os dias? Como é que eu vou querer ter um corpo dos meus sonhos se eu não consigo ser fiel na minha alimentação? Entende? Então, a santidade grande está em cumprir os deveres pequenos de cada instante. Também é uma frase de São José Maria Escrivá. E outra coisa que ele fala: não julgues nada pela pequenez dos começos. Uma vez fizeram-me notar que não se distinguem pelo tamanho as sementes que darão ervas anuais das que vão produzir árvores centenárias. A gente tem uma soberba das grandes coisas, né? Aquela coisa de querer dar grandes passos, quando a gente ainda não foi fiel no pequeno. E eu falo, né, que o fundo do poço, ele é construído pelas pequenas negligências. E a mesma coisa vale para os grandes feitos. Ele é construído pelas pequenas fidelidades. Por quê? Porque aquela pouquinha coisa que eu que faço hoje, que às vezes me parece tão pequena, tão ínfima, mas se eu continuo de forma constante, também como diria São José Maria, sem pressa e sem pausa, eu vou crescendo, né? E eu vou vendo o meu progresso, e eu vou vendo que eu consigo atender a minha necessidade de crescimento, isso alimenta a minha autoestima, alimenta a minha autoconfiança, eu vou ganhando mais corpo, mais presença para fazer cada vez mais, e aí eu consigo dar passos um pouco maiores, e assim a gente vai indo. O problema é que a gente quer dar um passo muito grande, mas a gente negligencia as pequenas coisas que a gente deixa de fazer no dia a dia, e que se a gente as fizesse, né, se nós fôssemos fiéis nessas pequenas coisas, muito provavelmente a gente alcançaria grandes feitos. E tem uma outra frase, né, de São José Maria, que inclusive está na minha cozinha, ela está bem em cima do meu fogão, que é para eu me lembrar, né, dela, de aplicar isso no meu dia a dia, que é fazer tudo por amor. Assim não há coisas pequenas. Tudo é grande. A perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. E as pequenas coisas, gente, pra gente que é dona de casa, sabe, colocar um filho pra dormir. Depois eu vou postar no meu Instagram uma frase, um textinho que eu vi também no livro que a gente já estava conversando sobre ele, em que ela fala sobre isso, né? Que assim, às vezes colocar o filho para dormir é uma tarefa, mas dar um beijo mais demorado, dar um cheirinho, é o amor que está ali presente, né? E a gente pode fazer isso com várias coisas, desde servir um café da manhã pro marido, ai, não precisa fazer uma mesa posta, mas sabe, coloca um guardanapinho, faz uma coisa do jeito que ele gosta, serve, leva lá, esquenta o leite na temperatura que ele gosta, né? São pequenos atos de amor e se nós somos fiéis nisso, nós conseguimos ser heroínas. E tem uma outra frase, eu acho que esse caderninho tá aqui, ó, de São José Maria, que gosto muito, que ele fala, ó, transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Que significa que essa prosa, esse cotidiano pode ser transformado, né, em heroísmo, se nós formos fiéis nessas coisas pequenas, com ordem, com amor, e a gente consegue crescer nas grandes coisas. E aí você pode me perguntar, tá bom, Pri, eu entendi que eu preciso fazer o que eu devo e estar no que eu faço. Mas como é que eu vou saber o que eu devo fazer? Eu sei que você se perguntou isso, e se você não se perguntou, você iria se perguntar mais tarde, tá? Primeira coisa, tenha uma lista clara de prioridades, temporal e de importância de entrega, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma lista, vou mostrar pra vocês, que eu dividi aqui a minha lista, a minha vida em blocos, tá? Então, ó, vocês podem ver tudo isso aqui, ó, graças a Deus, é coisa para fazer, tá? Uma lista clara de prioridades. O que que eu preciso fazer porque eu tenho tempo para fazer? Sei lá, um curso que vai terminar o acesso, uma tarefa que eu tenho um prazo, uma entrega que eu tenho para fazer para um cliente. Eu tenho lá os meus prazos e eu consigo organizar de acordo com aquilo, né, aquela prioridade temporal. E também importância de entrega. Por exemplo, olha, eu preciso fazer o manual da calma. Só que
Primeiro eu preciso gravar as aulas, porque se eu não gravar, eu não consigo editar, se eu não editar, eu não consigo subir. Entende? Eu organizo elas por hierarquia daquilo que é mais importante entregar primeiro para aquilo que é menos importante. Ou por aquilo que vem primeiro para aquilo que vem depois. Então, tenha uma lista. Pri, nossa, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Escreve no papel. Escreve no papel e organiza essa lista por quadrantes. Então, a vida profissional da minha casa e tarará, e depois vai ordenando elas e passa limpo depois. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas você quer ter uma vida ordenada ou você quer ter uma vida caótica? Não é mesmo? Então, vamos ser fiéis ali nessa pequena coisa que é escrever a sua lista de prioridades. Segundo ponto, e esse aqui é muito, muito importante. Eu quero muito que vocês parem tudo que vocês estão fazendo e foquem em mim aqui, tá? Foca em mim aqui. Tenha em mente que a prioridade é a oitava camada. A prioridade da sua vida é a oitava camada. Pri, o que é a oitava camada? Depois eu posso fazer uma aula sobre as 12 camadas para vocês. Mas a oitava camada é o confronto, e vocês vão achar muito mórbido, mas é o confronto que eu tenho com a morte. O que significa isso? Eu preciso saber quem eu quero ser ao morrer. Eu preciso saber o que eu quero ter conquistado ao morrer. Qual é a personalidade que eu quero ter desenvolvido no dia da minha morte? Por que eu preciso saber isso, Pri? Porque essa é a sua prioridade. Vamos supor que eu tenha como é que fala? A vontade, né? O desejo de ser uma pessoa amorosa. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim como uma pessoa amorosa, uma pessoa que foi fiel nessas pequenas coisas, uma pessoa que estava presente, uma pessoa que entregava, que se doava. Poxa, essa é a minha prioridade número um. Então, essa tem que ser a minha ordem do dia. É fazer as coisas segundo essa regra de como eu quero entregar, né? Como eu quero ir embora desse mundo, eu preciso ter isso como um norte. Porque isso ordena todas as outras coisas, tá? Então, tenha em mente que a prioridade é chegar nessa oitava camada, que é esse confronto com a morte, tá? Lembrando também que as pessoas vêm antes das coisas. Então, muitas vezes é um filho gritando, dando birra, mas é uma casa que tem para ser arrumada. O filho tem prioridade. Às vezes não dá, né? Porque às vezes você tem que fazer almoço porque o filho tá gritando por causa da fome. Então você já sabe ordenar. Mas as pessoas vêm antes das coisas. Então dar atenção para elas antes da atenção para o celular, antes da atenção para o computador, antes da atenção para as coisas que estão, né? A calçada que tem que ser varrida. Pessoas vêm antes de coisas. Outro mandamento base, esse eu ensino também para todas as minhas pupilas do individual. Facilitarás a vida da sua eu do futuro. Sempre deite a sua cabeça no travesseiro pensando: o que eu deveria ter facilitado a minha vida hoje? Ai, Pri, nossa, eu deveria ter, sei lá, estendido a roupa no varal, ou tirado a roupa do varal, eu deveria ter lido o meu livro, eu deveria ter me alimentado melhor. Porque facilitar a vida do seu eu do futuro significa fazer com que a vida dela seja mais fácil. Para a vida da Priscila do futuro ser mais fácil, eu tenho que comer bem hoje, eu tenho que me exercitar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer as coisas aqui né, o máximo possível para que amanhã eu tenha menos trabalho. Então a ideia é ter isso como mantra. Às vezes dá uma preguiça, assim, né? Ai, nossa, tô cansada, não vou fazer isso não. Mas vai me custar, tipo, 10 minutos. Facilita a vida do seu eu do futuro, vai lá e faz. Outra coisa, foco nas prioridades fisiológicas que são princípio ordenador do restante. O que significa isso? Sono, especificamente, boa alimentação e cansaço, tá? Por quê? Porque prioridade fisiológica, você precisa priorizar o seu sono. É importante que você descanse, é importante que você tenha a sua cabeça livre, tá? Por quê? Porque se você estiver com sono, você vai estar mais irritada, você vai conseguir se ordenar menos, você está mais propensa a cometer erros, você vai ficar mais insatisfeita, mais frustrada, com mais tendência depressiva. Né? Aconteceu isso comigo quando eu tive a Kiara, tive depressão pós-parto em função da privação de sono, tá? Que foi bastante rigorosa. Então, descanso. O seu sono é importante. Você tem que ter ele como tarefa, cumprir suas 8 horas. Sabe? Ah, Pri, um dia ou outro vai acontecer, um filho acorda, acontece alguma coisa, mas a regra é, você precisa dar conta do seu sono. As mulheres, inclusive, têm mais necessidade fisiológica de sono do que os homens. Precisamos ter isso em mente e focar nisso e colocar isso como prioridade da nossa vida, tá? E essencial, regra 80-20. Quais são aquelas 20% das minhas tarefas que dão 80% dos meus resultados? Quais são as tarefas que eu preciso focar, né, a minha vida para que eu tenha mais resultado? Então, às vezes é organizar o cardápio semanal, às vezes é fazer o curso que eu estou fazendo agora, às vezes é ler um livro que vai me dar o know-how que eu preciso para fazer tal coisa.
qual é a tarefa, né, que vai te ocupar 20% do seu tempo, mas que vai te dar mais resultado. E, de novo, descanso. Por quê? Porque descansar é um dever de quem se cansa. Quem não se cansa, não precisa, mas quem precisa, deve. Ou seja, quem se cansa, deve descansar. Se você não fez por onde, né, se cansar, então você não tá na hora de descansar, não. Você tá na hora de se cansar. Vai lá e se cansa para depois descansar. Mas a ideia é um dever descansar. Então, nós que somos mães, que somos multitarefas, que nós temos múltiplos papéis, é um dever nosso descansar. Isso é válido, é necessário e é precioso, tá? E descansar pode ser também trocar de tarefas, como eu disse, né? Não necessariamente você precisa ficar no ócio sem fazer nada. Então você pode descansar uma leitura técnica, como uma leitura de uma literatura clássica. Você pode descansar de uma, sei lá, de fazer uma tarefa de casa, né? Lendo um livro. Você pode descansar de um estudo, fazendo alguma tarefa física. Então o descanso não necessariamente é o ócio, mas é também essa troca de tarefas, de fazer com que seu cérebro trabalhe de uma outra maneira. E distração não é descanso. Ficar no celular, zapeando, assim, isso não é descansar. Tanto que geralmente a gente sai com a cabeça muito mais cheia depois de assistir alguma coisa, né? De ficar no celular muito tempo, do que de fato se a gente tivesse tirado aquele tempo para descansar. O descanso ele tem que ser intencional. E você precisa usar o seu descanso para revisar as pedras da bagagem, que a gente já falou lá na segunda aula, né? Quantas coisas, às vezes, eu usar aquele meu tempo ali que eu tenho na rede, descansando, tomando um café gourmet, ou tomando um café mesmo em casa. Mas assim, o que que eu tô carregando que tá me pesando e que eu preciso deixar ir? Que eu preciso colocar de volta no lugar, ordenar, né? Tirar da minha bagagem, colocar no lugar, deixar aquilo ali para me liberar espaço e para que meu dia seja mais leve. Lembrando também que a comparação é inimiga da ação. Então não adianta a gente querer ter ordem se eu estou me acumulando de comparações que elas não são reais, né? Que elas não são válidas, porque eu estou comparando aquela frase clássica, clichê, mas que vale muito, comparando o meu bastidor com o palco de outra pessoa. Eu não sei o que aquela pessoa está vivendo, né? Aprenda com os outros, mas saiba contextualizar. A sua ordem é a sua ordem. É aquilo que cabe dentro do seu contexto. E você não sabe o preço que os outros pagam em silêncio. Quantas vezes a gente vê lindos casamentos, lindas coisas no Instagram, lindas vidas maravilhosas. A gente não sabe o preço que essas pessoas estão pagando para mostrar aquilo ali. Então, a gente pode usar para se inspirar, desde que a gente contextualize, tá? Família e casa também é trabalho e ocupam tempo. Considere isso na sua organização. Por quê? Porque a gente tem mania de achar que a gente não foi produtiva só porque a gente fez coisa de casa, cuidou das crianças. A gente está fazendo um trabalho que a maioria das pessoas não reconhece e não precisam reconhecer, porque quem precisa reconhecer em primeiro lugar é você. Se você não reconhece, os outros também não vão reconhecer. Se você não acha que o seu trabalho é importante, cuidando dos seus filhos e cuidando da sua casa, os outros também não vão saber reconhecer. Então, família e casa também é trabalho e ocupam tempo, e ocupam muito. Então, seja a pessoa que valorize o seu tempo, que valorize o quanto você faz. Porque enquanto às vezes a pessoa faz, sei lá, duas tarefas no trabalho, você fez umas trocentas só na primeira metade do dia, né? De tanta quantidade de coisas que a gente de fato tem que fazer. E aí eu quero ensinar para vocês, eu vou terminar com isso, não vai dar tempo de fazer tudo, tá? O método ordem. Esse método foi criado para mim e ele vale para qualquer coisa. Anotem esse método, eu vou mandar depois lá no grupo, tá? Mas esse método, ele é muito importante. E eu uso ele para tudo, para organizar closet, para organizar despensa, para organizar meus pensamentos, para organizar as minhas tarefas. Primeiro, observar. Observa o que está acontecendo. Ah, você tá caótica, ou, por exemplo, essa gaveta tá bagunçada porque as coisas não ficam no lugar. Eu coloco nisso aqui, mas eu tô sempre acumulando isso. Observa, sem julgamento. Observa o cenário. Tira um tempo e para e olha, tá? Porque a gente tem mania de querer sair fazendo sem olhar primeiro. Olha. E aí você vai reconhecer. Vou dar um exemplo da gaveta. Ah, a minha gaveta de maquiagem. Ah, eu comecei a perceber que eu coloco a minha base sempre nesse lugar aqui, ó. Fica bagunçado porque eu tô sempre juntando as bases com os meus batons. Olha, reconheci também que os meus pincéis precisam ser lavados. Reconheci também que eu costumo, na correria, jogar as coisas de qualquer jeito, sem conseguir organizar. Reconhece aquilo que precisa ser reconhecido. E aí você vai destrinchar, né? Por que será que eu ponho a base aqui? Será que é mais fácil eu colocar a base aqui do que eu colocar lá? Ah, faz mais sentido, porque é onde eu uso, faz mais sentido dentro dessa estética aqui, desse lugar aqui, nessa gaveta. Ó, as sombras estão bem posicionadas aqui, porque de fato são coisas que eu uso menos. Você vai destrinchando.
pensando ali, né, como é funcional para você aquilo que está acontecendo. Depois você vai editar, ou seja, como eu gostaria que fosse. Como é que eu gostaria que fosse esse lugar? Ah, não, olha, faz mais sentido ser assim, faz mais sentido ser assado, faz mais sentido colocar isso aqui, aquilo ali, lá. Pensa nisso. E o último passo é movimentar. Ou seja, de fato, colocar em prática aquilo que você editou. Então, só para a gente recapitular. Primeiro, você vai observar sem julgamentos, entender o que está acontecendo ali, reconhecer os erros que acontecem, que estão acontecendo e estão fazendo, né, o caos tomar conta. Destrinchar, que é se fazer perguntas e entender, né, o que está de fato acontecendo para que aquelas coisas estejam caóticas. E aí você edita, imagina o melhor cenário possível, faz com que aquilo, nossa, vai fazer mais sentido se essas coisas forem configuradas dessa maneira. E aí você se movimenta, coloca em prática, tá? Isso vale para os seus pensamentos, observar seus pensamentos, reconhecer aquilo que não tá legal, destrinchar, fazer perguntas para você descobrir aquilo, né, que mais faz sentido, né, o porquê que você tem essa crença, porquê que aquilo tá te limitando, porquê que aquilo causa emoções negativas. E aí você vai editar, o que que eu gostaria de ter no lugar disso, né? Quais são as crenças que me fortaleceriam, que fariam com que eu, né, pensasse de maneira diferente. E aí eu me movimento para, de fato, fazer essa transformação. Tem alguma dúvida até aqui, meninas? Eu vou parar no método ordem. Eu tenho ainda mais alguns slides, cerca de uns 10 ainda, para a gente conversar sobre. Eu sabia que seria bastante extenso, mas a gente vai continuar isso na próxima aula. Vocês não vão ficar sem esse conteúdo, não, tá? Eu vou, só pra gente finalizar, eu vou ler essas duas páginas do Jordan Peterson, eu acho que vai dar tempo certinho aqui, tá? Ele fala o seguinte: a alma disposta a se transformar tão profundamente quanto necessário é o inimigo mais eficaz das serpentes demoníacas da ideologia e do totalitarismo, em suas formas pessoais e sociais. A personalidade saudável, dinâmica e, sobretudo, verdadeira admite o erro. Ela voluntariamente despreza, deixa morrer percepções, pensamentos e hábitos obsoletos por considerá-los obstáculos para o seu sucesso e crescimento futuro. É a alma que deixa suas velhas crenças se destruírem, muitas vezes de maneira dolorosa, para que ela possa reviver e seguir em frente renovada. Mire em algo. Escolha o melhor alvo que puder imaginar hoje. Caminhe, ainda que hesitante, em direção a ele. Observe seus erros e equívocos ao longo do caminho, enfrente-os e corrija-os. Conserte a sua história. Passado, presente e futuro, tudo é importante. Você precisa mapear o seu caminho. Precisa saber onde estava para não repetir os erros do passado. Precisa saber onde está ou não será capaz de traçar uma linha do ponto de partida ao seu destino. Precisa saber para onde está indo ou se afogará na incerteza, na imprevisibilidade e no caos e definhará por falta de esperança e inspiração. Para o bem ou para o mal, você estará em uma jornada, está em uma aventura e é melhor que o seu mapa seja preciso. Enfrente voluntariamente o que surgir em seu caminho. O caminho quer dizer a estrada da vida, a que fornece significado, é o caminho reto, que representa a própria fronteira entre a ordem e o caos, cuja a travessia é o que os mantém em equilíbrio. Tem uma segunda parte que eu vou falar depois na próxima aula, mas eu queria que vocês ficassem com essa frase, né? O caminho, quero dizer, a estrada da vida, a que fornece significado, é o caminho reto que representa a própria fronteira entre a ordem e o caos, cuja a travessia é o que os mantém em equilíbrio. Portanto, não paralise diante do caos. O que mantém a ordem e o caos, né, em equilíbrio é a travessia, é continuar caminhando, é continuar tentando. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem de mim, é só me procurarem lá no Instagram, @Priscialma, que eu espero vocês lá, tá bom? Muito obrigada pela presença nessa aula. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.